Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos continuar com a nossa reflexão sobre imposição de mãos. Já dissemos aqui que a imposição de mãos faz parte dos fundamentos da doutrina de Cristo que estamos estudando. Os fundamentos básicos que precisamos conhecer e praticar, que estão em Hebreus 6:1, para então entrarmos numa maturidade cristã. Então, nós já gravamos o primeiro vídeo sobre imposição de mãos. Você deve assistir, já está aí disposto no YouTube, Vera Reflexões, espaço Reflexões, assista. E esse será o segundo vídeo, dando continuidade a esse tema. Lembrando que imposição de mãos é uma lei espiritual, e é uma lei de contato e transmissão. Assista o primeiro vídeo para você entender o que isso significa. Então, hoje, eu separei aqui algumas passagens onde Jesus usou muito essa prática da imposição de mãos e curou pessoas e fez milagres. E os seus apóstolos, na era da igreja primitiva, também adotaram esta mesma prática, porque aprenderam com o seu mestre Jesus. Então vamos a Mateus 8, de 1 a 3, onde lemos: E descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. As multidões andavam atrás de Jesus, porque viam os milagres que ele estava fazendo. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Então Jesus, estendendo a mão, o tocou, dizendo: Quero ser limpo. E então, logo, o leproso ficou purificado da lepra. Nós sabemos que naquela época a lepra era muito contagiosa, não havia cura. E os leprosos, eles eram afastados da sociedade, eles viviam reclusos em algum lugar. Mas Jesus não se intimidou com isso. Ele simplesmente tocou com as suas mãos o leproso, o que não era aconselhado devido à lepra, naquela época. Mas Jesus, no seu corpo, ele tinha virtude, ele tinha poder que sarava. Então vejam como é importante nós termos um zelo pela nossa vida espiritual, buscando sempre a purificação, a santificação, porque isso vai nos possibilitar comunicarmos a cura através da imposição de mãos, porque nosso corpo será revestido de poder, de virtude vinda do alto, e nós poderemos também, através da imposição de mãos, operar milagres. Jesus, já sabemos, ele não tinha qualquer pecado, ele tinha a plenitude do Pai, então ele tinha todo o poder dos céus. E em muitos episódios nós vemos essa cena se repetir. Quando Jesus tocava a pessoa pela imposição de mãos, os milagres aconteciam. Vamos a Mateus 9, 27 a 30. Jesus cura aí 2 cegos. E partindo Jesus dali, seguiram-no. Então, 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filhos de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram de Jesus. E Jesus disse-lhe: Vocês creem que eu possa fazer isso? Vocês creem que eu possa curar vocês? Eles disseram: Sim. Então Jesus tocou os seus olhos, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou, dizendo: Não diga nada para ninguém, que ninguém saiba disso. Porque Jesus não era de divulgar os seus milagres, ele não tinha esse desejo. Ele curava, ele queria que as pessoas tivessem a revelação dele como o Messias, como o Filho de Deus. Ele não queria propaganda, nem divulgação dos seus milagres. Mas vemos aí a cura desses 2 cegos, através também do toque de Jesus nos seus olhos.
Em Lucas 13, verso 11 e 13, nós lemos: E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e já tinha 18 anos que ela tinha essa enfermidade. E essa enfermidade dela fazia com que ela andasse curvada. E de nenhum modo ela conseguia se endireitar, se manter com a coluna reta. Vendo a Jesus, aí Jesus que viu essa mulher, chamou a si e disse: Mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. De novo, a prática da imposição de mãos, trazendo cura àquela enfermidade. Marcos 16, 17 e 18, Jesus diz: Estes sinais seguirão os que creem. Ele está associando aí também a cura à fé. Porque os sinais vão acompanhar aqueles que têm fé, aqueles que creem em Jesus, no nome poderoso dele. E ele disse: Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, nós vemos aí a imposição de mãos ligada à fé da pessoa, mas também ligada ao nome poderoso de Jesus. Então, para nós usarmos este nome poderoso, nós precisamos ter a nossa vida também purificada, santificada, buscando esta plenitude, esta santidade, para, através do nosso corpo, das nossas mãos, saírem virtude, saírem poder de cura. Como nós já dissemos aqui, a imposição de mãos também foi seguida pelos seus apóstolos, porque eles viram, eles presenciaram tudo isso. Eles acompanhavam Jesus e viam os seus milagres. Então, eles também adotaram essa prática. E como já dissemos no primeiro vídeo, essa prática não é estranha aos judeus, nunca foi estranha, e não é estranha até os dias de hoje. É uma prática da cultura judaica mesmo. Então, vamos ler Atos 9, de 15 a 18, quando Saulo, depois que teve aquela experiência no caminho de Damasco e se converteu, ele chegou cego na cidade e Ananias foi instruído pelo Senhor que impusesse as mãos sobre Saulo, que ele seria curado da sua cegueira e seria cheio também do Espírito Santo. Porque o Senhor queria usar Saulo, que depois se tornou Paulo, como instrumento seu. Disse-lhe, porém, o Senhor falando para Ananias: porque este, Saulo, é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e diante dos filhos de Israel. Então, Paulo estava sendo escolhido pelo Senhor para ser um apóstolo seu, uma pessoa que seria enviada aos gentios, às outras nações, que não é Israel, aos reis, como Paulo também esteve diante de reis, e também aos próprios filhos de Israel. Desculpe aí minha garganta. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer Paulo pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou aqui para que tornes a ver. Ele tinha ficado cego com aquela experiência que ele viveu, aquela luz divina, cegou a Paulo, a Saulo. Então Ananias disse: o Senhor mandou eu vir aqui para impor as minhas mãos sobre você, e você voltará a enxergar.
para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo que Ananias impôs as mãos, caíram dos seus olhos como se umas escamas tivessem caído, e Paulo começou a enxergar, recuperou a sua visão, além de ser cheio do Espírito Santo, porque o Senhor queria usar Saulo como um instrumento muito poderoso, então ele precisaria ser cheio do Espírito Santo. Em Atos 28, de 7 a 9, nós vemos Paulo aí curando também pela prática da imposição de mãos. Nós lemos: e ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio. Públio era a pessoa que tinha essa possessão, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e desinteria, o pai de Públio. O pai dele estava doente, ele pediu que Paulo fosse lá. E havendo orado, então, Paulo impôs as suas mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele, com Paulo, os demais que naquela ilha tinham enfermidades e sararam. Então, Paulo aí também curando através da imposição de mãos, mas vamos lembrar que antes disso ele passou por aquela experiência também com Ananias, onde pôs as mãos sobre ele, ele foi cheio do Espírito Santo. Então, a imposição de mãos não é um simples ritual que você vai lá e impõe as mãos. Você tem que ter o Espírito Santo dentro de você. Você tem que estar cheio do Espírito Santo para receber este poder do alto e curar e libertar pessoas. Em Atos 8, 14 a 17, nós vemos também outro evento aí que está ligado ao enchimento com o Espírito Santo. Nós lemos: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Samaria já estava ouvindo o evangelho, a palavra de Deus, mas não tinham sido ainda batizados pelo Espírito Santo. Então, Pedro e João foram a Samaria, oraram por aquele povo, para que recebessem o Espírito Santo. Então, lhes impuseram as mãos, e todos ali que tiveram essa imposição de mãos através de Pedro e João, que já eram também discípulos cheios do Espírito Santo, eles também receberam o batismo com o Espírito Santo. A imposição de mãos também está ligada à comunicação de dons, ou à confirmação de dons. Nós sabemos que pertencemos a um corpo, cada um faz parte de um membro deste corpo, e o Senhor quer que nós sejamos atuantes na sua obra. Então, Ele vai dar dons a cada pessoa, diferentes dons, e muitos desses dons, eles são confirmados também pelo presbitério, através da imposição de mãos. Em Romanos 1, de 9 a 11, Paulo escreve manifestando esse desejo: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Em Atos 6, de 4 a 6, nós vemos outro evento também, onde houve uma confirmação de enchimento, de pessoas que foram escolhidas, que já eram cheias do Espírito Santo, através da imposição de mãos. Esse contexto aí
significa, é o contexto onde os apóstolos, que estavam dedicados à oração e à palavra, mas estavam também servindo a mesas, então eles entenderam que eles tinham que estabelecer outras pessoas para fazer este serviço de servir as mesas, para eles se dedicarem mais à oração e ao ensino da palavra, ao ministério da palavra. Então nós lemos no verso 4, Atos 6, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, os apóstolos dizendo. E este parecer contentou toda a multidão. E elegeram, a própria multidão elegeram Estevão, que era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão e outros, e apresentaram esses eleitos aos apóstolos. Então os apóstolos, orando, lhes impuseram as mãos, confirmando que aquelas pessoas escolhidas estavam aptas para prestar aquele serviço. Vejam que para servir as mesas, precisaria estar cheio do Espírito Santo. Às vezes nós não entendemos que trabalhos assim tão simples como servir a mesa, limpar o templo, nós precisamos também ter o Espírito Santo em nós. Uma outra passagem que está em Atos 13, de 2 a 4, tem a ver com a confirmação do ministério de Paulo e Barnabé, que foi também confirmado através da imposição de mãos. Nós lemos no verso 2 de Atos 13, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo que falou para eles: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo já queria separar Barnabé e Paulo para uma missão. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, sobre Paulo e Barnabé, os despediram, e assim eles, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram até Chipre. Então, nós estamos vendo aqui várias passagens onde podemos observar esta prática da imposição de mãos de pessoas já dedicadas à obra do Senhor, de pessoas que estavam buscando a santificação, a purificação, que estavam se enchendo do Espírito Santo, e aí poderiam impor suas mãos e confirmar dons, confirmar ministérios, curar enfermos, libertar demônios, ressuscitar mortos. Tudo isso em nome do poderoso Jesus Cristo. Não é no nosso nome. O mérito nunca será nosso. Precisa ter uma vida voltada, né, para a obra do Senhor, uma busca pela purificação, pela santificação, para recebermos este poder que vem do alto. E tudo que fizermos será em nome de Jesus Cristo. É como se ele estivesse ali fazendo aquele ato. Nós vemos também a imposição de mãos, vemos lá em Gênesis 48, quando Jacó abençoou os filhos de José. Você pode ler Gênesis 48, nós já citamos até esse texto no primeiro vídeo. Jacó abençoou os filhos de José, também impondo as mãos e transmitindo a herança de Abraão a Efraim, que era o menor. E como nós já vimos acima, nesse mesmo vídeo aqui, Ananias profetizou em relação a Paulo através da imposição de mãos, dirigido pelo Espírito Santo, que diz que Paulo foi escolhido para se dedicar à obra do Senhor e que ele ia sofrer muito.
para poder executar esta obra para o Senhor. Porque quando nós entramos nesse caminho de santificação, de purificação, o Senhor nos separa, nos chama. Você tem uma convicção no seu coração, íntima, de que você recebeu um chamado, que você recebeu um dom, ou que você recebeu um ministério. Mas todos que se dedicam à obra de Jesus Cristo sofrem como a igreja primitiva sofreu perseguição. Os mártires também foram mortos por causa desta obra, mas esse é o caminho que nós devemos seguir, porque este caminho, apesar da perseguição, do sofrimento, de qualquer coisa que possamos passar, ele vai nos levar à glória do Pai. A glória daqui da terra, ela é passageira. Ela não nos sustenta. São momentos de felicidade, pontuais, mas que logo passam e nós entramos de novo na angústia, porque a terra está um caos, todos nós sabemos que a terra está sendo dirigida pelo príncipe deste mundo, que é Satanás, e ele não quer nos levar à glória do Pai. Ele quer nos levar ao abismo. Então ele dá certos prazeres, momentos de prazer, mas que logo passa aquela felicidade. O caminho que o Senhor está nos oferecendo é um caminho de sofrimento, é um caminho de renúncia do nosso ego, é um caminho que nos leva à humildade, matando o orgulho que há em nós, mas em compensação nós entramos na glória do Pai e nós recebemos a vida eterna. Então, é uma felicidade duradoura, é uma felicidade eterna, que nunca vai se acabar. Jesus, nós já sabemos, é o caminho, é a verdade. Em Jesus encontramos a verdade. E a vida, essa verdade nos leva a uma vida eterna, a vida em Cristo Jesus. Então, para concluir, nós podemos dizer que a imposição de mãos não era uma prática estranha aos judeus. Até os dias de hoje, eles têm essa prática, pelo que eu li. E Jesus usou intensamente esta prática quando esteve aqui na terra. Os apóstolos, presenciando tudo aquilo, também continuaram com essas mesmas práticas na época da igreja primitiva, e eles também operaram muitos milagres em nome de Jesus. Curaram enfermos, ressuscitaram mortos. Tudo isso está descrito no livro de Atos, que você deve ler. Leia esse livro, porque é uma continuação dos feitos de Jesus através dos seus apóstolos, seus enviados. Nós vemos que todos que obtiveram sucesso com essa prática. Mas por que obtiveram sucesso? Porque eram homens santos que buscavam a purificação e a limpeza dos seus corações para poderem ser usados por Deus. Deus não usa uma pessoa imunda. Deus não usa aquele que não é limpo de coração. Podemos ainda pecar, podemos ainda vacilar, mas o Senhor conhece cada um no seu íntimo. Ele sabe a intenção de cada um. Aquele que realmente quer prosseguir neste caminho, apesar de ainda pecar, ter momentos de queda, o Senhor derrama sua misericórdia, nós pedimos arrependimento e prosseguimos nessa caminhada e vamos sendo limpos, purificados e santificados para que possamos atuar como Jesus atuou. Através das vidas desses apóstolos da igreja primitiva, que nós vemos muitos milagres relatados em Atos, corria uma virtude divina na vida deles. E era essa virtude divina que curava, que libertava, que ressuscitava e que salvava, levava outros à salvação.
Então, a imposição de mãos, nós fechamos aqui com 2 vídeos, assista os 2 vídeos, que um é a continuidade do outro. E lembre sempre que isso são fundamentos básicos da doutrina de Cristo, é a base para que possamos, então, crescer em maturidade cristã. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar seguindo Vera Reflexões. Estamos também no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Instagram, temos um blog também, verareflexões.com.br. Ouça, divulgue, proclame a palavra de Deus. Resgate pessoas que estão nas trevas, para levar essas pessoas à luz de Jesus Cristo. Muito obrigada, até o próximo domingo, quando então nos encontraremos. Até lá!